Seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV, um programa do TRT de Santa Catarina. Segundo a história, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, colocando fim a um período de mais de 300 anos de escravidão no país. 130 anos depois, será que o Brasil já superou a escravidão? Dados do Ministério do Trabalho revelam que quase 50 mil pessoas foram flagradas em condições análogas à escravidão entre 1995 e 2015. E para refletir sobre o assunto, está conosco a historiadora Beatriz Mamigonian, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Beatriz é doutora em História e autora do livro Africanos Livres. Professora Beatriz, seja bem-vinda. Obrigada pela presença. E para a gente começar, então, gostaria que você falasse um pouquinho, então, sobre a história da escravidão no Brasil. Como é que aconteceu? É uma longa história, né? Como você sabe, a escravidão no Brasil vem com os portugueses, começa já no século XVI e tem uma transformação paulatina e entra no Brasil independente. Depois da independência, continua a escravidão, e continua o tráfico de escravos, era o que alimentava de mão de obra a escravidão africana. Os portugueses usaram indígenas e usaram africanos. Os indígenas foram escravizados inicialmente, depois a escravidão deles foi proibida, mas o trabalho compulsório deles continuou. A escravidão brasileira tinha muitas facetas, porque a adoção de trabalho de pessoas escravizadas se adapta a todas as atividades, tanto em grandes plantations de açúcar, como café mais tarde, como mineração, como produção de alimentos. Aqui em Santa Catarina, o principal produto da economia no século XIX era farinha de mandioca. E uma parte dessa produção, metade das unidades econômicas tinha escravos, de 1 a 5 escravos. Então, havia propriedades muito grandes, de centenas, e propriedades pequenas. Mas a propriedade de escravos era muito difundida entre os brasileiros. E, ao mesmo tempo, também havia digamos assim, uma rotatividade, entre aspas, porque o Brasil, nas Américas, foi o país onde a alforria foi mais frequente. Então, a escravidão vai sendo acompanhada do crescimento de uma população liberta. Bom, professora, você é autora do livro Africanos Livres, que trata justamente da abolição, então, do tráfico de escravos no Brasil, desde a proibição lá em 1808 pela Grã-Bretanha. Como que surgiu esse movimento para acabar com o tráfico negreiro no Brasil? Primeiro os ingleses fecharam o próprio tráfico em 1807, 1808, depois começaram uma campanha para fechar o tráfico atlântico inteiro. Os portugueses resistiram muito porque achavam que dependiam da entrada contínua de africanos, mas não tiveram como resistir à pressão britânica. Afinal de contas, os ingleses tinham protegido a família real, trazido para o Brasil, e a Inglaterra ditava a política para Portugal. Então, houveram tratados bilaterais e o Brasil, uma vez independente, uma das condições do reconhecimento da independência foi a assinatura de um tratado de abolição do tráfico. Esse tratado entrou em vigor em 1830. Em 1831, o Brasil passou uma lei própria para abolir o tráfico, como tentativa de tomar para si o funcionamento da repressão ao tráfico. Àquela altura, os deputados e senadores resolveram que o Brasil deveria fechar o tráfico para se livrar da pressão britânica, mas mesmo assim não conseguiram aplicar propriamente a lei. Pois é. Essa lei, então, ela é conhecida como a lei que ficou para inglês ver. Isso é verdade? A professora concorda? É uma expressão que colou na lei já tem quase uma vida própria. É muito interessante a história da lei de 31, porque, como eu estava dizendo, ela foi da intenção dos parlamentares, depois da regência, fazer uma lei que funcionasse, porque a aplicação do tratado
estava complicada, tinha muitas brechas. Mas isso tudo por pressão da Inglaterra, não por vontade própria, né? Por pressão da Inglaterra, mas o momento da regência foi a de tentar se afastar dos portugueses e fazer um governo propriamente brasileiro. E naquele momento, 1831 mesmo, abril de 31, maio, junho de 31, eles estavam preocupados em botar o Estado imperial em funcionamento e passar uma legislação que fosse mais clara a respeito de contrabando. Só que nos anos seguintes, a alta demanda para o café e os traficantes fizeram tanta pressão sobre o governo que a lei foi deixando de ser aplicada. E não é assim, ela caiu em desuso, ela foi caída em desuso, porque as autoridades fizeram vistas grossas deliberadamente e isso passou a ser um pacto político pela não aplicação da lei. Então, quando a gente diz que ela foi para inglês ver, a gente meio que dá de barato que ela não funcionou, mas na verdade houve um pacto pela não aplicação da lei. Isso foi muito adiante, porque amarrou a escravidão nessa ilegalidade até o final, até 1888. Porque continuaram a entrar escravos no Brasil, Sim, né? a lei de 31 declara livres todas as pessoas escravizadas que chegassem depois daquela data, novembro de 31. Entre 30, 31 e 50, que é a Lei Eusébio, foram importados 800 mil pessoas e eles foram mantidos como escravos. Em paralelo, os que foram apreendidos, 11 mil, se tornaram africanos livres e ficaram sob tutela do governo. Mas esses 800 mil foram mantidos como escravos, apesar de terem direito a ser livres. E isso foi uma questão que bateu na justiça da década de 1860 para frente. Foi um grande calcanhar de Aquiles da escravidão brasileira, porque a propriedade em escravos era ilegal. Os senhores enchiam a boca para dizer: eu preciso de indenização porque eu estou sendo expropriado, mas de fato aqueles escravos tinham sido adquiridos ilegalmente e os seus filhos e netos deveriam ser emancipados também. Sim, pois é, justamente só em 1888, né, quase 60 anos depois dessa lei que proibia o tráfico negreiro, é que então vem a lei que liberta aí os escravos, que ficou conhecida na história do Brasil como a Lei Áurea, né? Então, quais foram os fatores aí desse período que fizeram aí com que resultaram na abolição da escravidão no Brasil? É uma história muito, muito interessante, Letícia, e as pesquisas recentes contam com muita riqueza de detalhes. O questionamento da escravidão sempre existiu, os escravos resistiram, formaram quilombos, resistiram com revoltas e no cotidiano havia... Agora, já mais para frente, quando a escravidão foi... O Haiti foi o primeiro país a abolir a escravidão e se tornar independente ao mesmo tempo, ele se torna um exemplo do que pode acontecer com as colônias. No século XIX, várias colônias nas Américas e países independentes abolem a escravidão. O Brasil vai ser o último, já conhecendo então a experiência dos outros lugares. No Brasil, esse foi um movimento de transformação interna da escravidão, de concentração dos escravos no Sudeste por venda, transferência das pessoas do Sudeste e do Nordeste, uma parte delas do Nordeste e do Sul para o Sudeste, uma parte delas vendidas para a cafeicultura. Então, o que antes era uma propriedade bastante difundida entre a população de posse, depois ela vai sendo restrita e menos gente tem propriedade em escravos. Então começa uma campanha também abolicionista e uma campanha que se alastra
nas diversas camadas da população, entre os libertos, os negros, os mais pobres. É uma campanha popular e depois também é uma campanha de classe média, de tal modo que as famílias de elite também se engajaram e viraram abolicionistas. E eram caminhos diferentes de ser abolicionistas. Os abolicionistas mais ricos queriam se indenizar, né? E aí o Fundo de Emancipação pagava a alforria dos escravos e os senhores se indenizavam. E os abolicionistas mais radicais queriam aplicar a Lei de 31, dizendo, essa propriedade não é legal, então isso tem que acabar. São caminhos diferentes, mas a abolição mesmo em maio de 88 aconteceu como um fato consumado, porque nos meses anteriores as fugas de escravos das fazendas tinham desarranjado completamente a produção, e os senhores estavam querendo segurar quem ainda estava, porque eles precisavam de mão de obra. Sim, já não tinha mais como sustentar, né? Bom, professora, eu vou ter que pedir um tempo, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. A gente já volta, é 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que entrevista a historiadora Beatriz Mamigonian, autora do livro Africanos Livres. Bom, professora, e como é que ficou então a situação dos negros após a abolição? A gente pode dizer que o Brasil estava pronto, preparado para receber os escravos que foram libertos? Os senhores de escravos não estavam. Eles choraram muito, como se tivessem perdido a mãe. Fizeram muito drama. As pessoas escravizadas, assim como os libertos, sempre trabalharam e sabiam o valor do trabalho. O que eles não encontraram foi oportunidade de autonomia, que era o desejo deles, terra, e de trabalho digno. Então, eles viram as chances de mobilidade social muito estreitadas. Até porque a lei só disse que eles estavam libertos e ponto, né? Ponto. E logo depois veio a República, que colocou no poder os fazendeiros. Então, só que muitas pessoas de origem africana, muitas pessoas egressas da escravidão, tiveram acesso à terra durante o século XIX, por testamento, por compra, ou mesmo por ocupação. Na Primeira República, a gente assiste essa expropriação a começar. O que a gente vê hoje como demanda dos remanescentes de quilombo é frequentemente resultado disso. As pessoas eram pequenos proprietários, pequenos camponeses, e foram tendo as terras usurpadas, assim como os índios. Bom, agora eu queria trazer a discussão, então, para os dias atuais, né? Esse ano, 2018, o Brasil completa 130 anos da abolição da escravidão. No entanto, ainda vemos notícias de trabalhadores sendo flagrados em condições análogas à de escravo. Esse mal, professora, ainda não foi superado plenamente pelo Brasil? Eu costumo separar a escravidão como relação de propriedade sobre a pessoa do trabalhador, essa que acabou em 1888, e a escravidão como relação de trabalho, porque a escravidão era uma das formas de exploração do trabalho compulsório. A escravidão em 88 não foi substituída por trabalho salariado. Esse é um grande mito, da escravidão para o trabalho livre. As pessoas foram libertas, mas o trabalho não era salariado e estava longe de ser um trabalho hoje considerado aceitável. A escravidão foi seguida de muitas formas de trabalho compulsório, trabalho por jornada, trabalho de parceria, trabalho como agregado, como peão, nada que fosse... que garantisse a autonomia das pessoas ou mesmo a escolha. A mentalidade escravista está em insistir e reforçar laços de dependência sobre os trabalhadores e não
garantir e não permitir que eles sejam trabalhadores autônomos que podem trocar de emprego, que têm condições dignas de vida e que têm direitos assegurados. Então, o século XX é o século da busca por direitos. E os direitos trabalhistas estão nessa chave. A gente veio numa crescente de negociação por direitos e conquista de direitos até tê-los abortados agora. Uhum. Bom, professora, o Brasil ele adotou um conceito de trabalho escravo, né, que tem entre as suas características a restrição da liberdade e a jornada exaustiva de trabalho. Nos dias de hoje, como que essa realidade se manifesta no mundo do trabalho? Nas definições do artigo 149 do Código Penal, dadas em 2003, são trabalhos forçados, jornada exaustiva, condições degradantes, restrição de locomoção e dívida. Essa realidade é a marca divisória, o que deveria ser o piso, né? Como a gente define o que é aceitável como trabalho. A gente tá estabelecendo a marca do que fica abaixo e o que é inaceitável. E a briga hoje está onde que fica essa marca, né? Essa é uma briga política que nos afeta a todos. Uhum. Pois então, justamente, né, no final de 2017, houve uma grande polêmica no Brasil em torno da edição do governo federal de uma portaria que deixava mais flexível a condição, ou melhor, o conceito de trabalho escravo. Depois de muita pressão, o governo recuou e acabou reeditando a portaria no sentido de reproduzir o conceito, então, de trabalho escravo previsto pela legislação brasileira, né? Como é que a senhora avalia esse acontecimento, esse episódio? Eu avalio como um empoderamento, uma retomada de força dos escravistas, daqueles que defendem as condições degradantes e daqueles que se recusam a se colocar sob a lei, né? Se colocar sob a ordem dada pelo governo. Porque a gente viu desde 2014, no debate da PEC, o empoderamento desses ruralistas. E são eles que PEC contra o trabalho escravo, que foi aprovada depois de muito debate, né, após mais de 10 anos. Sob condição dessa regulamentação. Eles só aceitaram, porque ficava muito feio não aceitar, mas sob condição dessa regulamentação. Que ainda não foi feita a regulamentação da PEC do trabalho escravo. O líder dessa interlocução no Senado era Romero Jucá. Não precisa dizer mais nada. Era ele que estava defendendo que não existia bem uma clara definição de trabalho escravo, portanto, havia insegurança jurídica para os empregadores e Isso é um escândalo. Mas esse recuo do governo, então, mostra uma vitória para quem luta e defende o combate ao trabalho escravo. Uma vitória muito pequena, porque as verbas foram cortadas, né? As verbas da fiscalização são cortadas, está tendo muito pouca fiscalização, poucos grupos móveis para trazer à tona esses casos. E a justiça também está num compasso de espera. E esse empoderamento dos novos senhores de escravos impõe sobre a justiça uma tensão, né? Professora, eu vou ter que chamar mais um intervalo. A gente já volta para seguir a nossa conversa sobre os 130 anos da abolição da escravidão. É um minuto. Voltamos para o último bloco do programa de hoje com a historiadora Beatriz Mamagonian sobre os 130 anos da abolição da escravidão. Bom, professora, no bloco anterior, a senhora mencionou a questão dos direitos do trabalho, né? Então, a senhora entende que a reforma trabalhista em vigor desde novembro de 2017 aproxima os trabalhadores de condições análogas à escravidão. Por quê? Porque precariza a vida de todos os trabalhadores. Ao não garantir condições mínimas... primeiro, assim, é a reforma trabalhista, a condição das pessoas
com carteira assinada, com direitos trabalhistas assegurados e as condições análogas à escravidão. No que a gente não garante as condições das pessoas que estão na parte mais baixa do mercado de trabalho, a gente precariza de todo mundo. Então, a reforma trabalhista flexibiliza demais as condições de trabalho, e vai colocar as pessoas a trabalharem por hora. As pessoas não vão ter condições de criar os filhos com tranquilidade, chegar no trabalho em horário aceitável, sair, sabe, viver aquela vida esperada. Uhum. Muitas pessoas vão estar nessas condições, porque vão ser obrigadas a se colocar em empregos desse tipo. Eu acho que a gente está, como um todo, achatando as condições de trabalho. Esse é o problema. Uhum. Voltando um pouquinho no tempo? Voltando muito no tempo. Uhum. A gente tá regredindo, porque foram conquistas dos trabalhadores ao longo do século XIX, do século XX, 8 horas de trabalho, férias, condições diferentes para as mulheres, toda a regulamentação que previne acidente de trabalho. A gente está abrindo mão dessas coisas, é um escândalo. A gente está abrindo mão? Não, os trabalhadores não abriram mão, os empresários é que estão pautando completamente a reforma. A reforma foi pautada pelos empresários. Uhum. Bom, professora, agora eu gostaria de ouvir um pouco da sua opinião sobre a questão das cotas, né? A gente vê que é um tema bastante polêmico, há controvérsias, então ela tem sido efetiva? Como que a senhora vê? Acho que a efetividade já se provou. No caso das universidades, é óbvio, as universidades agora têm um número significativo de estudantes negros e precisava ter, porque eles precisavam ter acesso à universidade e não estavam tendo, até porque não achavam que a universidade era o lugar para eles. Então, eu acho que o Brasil não pode ter dúvidas sobre isso, porque... E um dos argumentos usados no debate no STF foi justamente o argumento da Lei de 31. O governo brasileiro foi conivente com a escravização ilegal de africanos, portanto, isso foi uma política de Estado, e as cotas, de alguma maneira, são uma reparação a esse mal que o governo, que o Estado brasileiro defendeu. A gente fala disso como a sociedade como um todo. Por outro lado, também, os brancos não têm noção dos privilégios nos quais eles vivem, e que são políticas de Estado também, porque os bairros onde a gente mora tem saneamento, tem asfalto, tem escola, e os bairros onde os negros moram não tem. Há uma distinção. A gente precisa brigar por uma cidadania plena. Uhum. Bom, professora, foi um prazer conversar com você, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Foi um grande prazer. E assim a gente encerra o programa de hoje com a historiadora e professora Beatriz Mamigonian. Nos vemos no próximo programa. Até lá!